Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos o mês de agosto, mês que, pela tradição brasileira, nós rezamos e refletimos sobre as diversas vocações. Iniciamos a primeira semana com as vocações ao ministério ordenado, bispos, padres e diáconos. Neste final de semana, que é o 18º domingo do tempo comum, nós também estamos comemorando, o dia do Cura d'Ars, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, dos padres, e nós rezamos pela santificação do clero, pelos padres e pelas vocações sacerdotais, bendizendo a Deus por aqueles que dão a sua vida para serem os primeiros servidores nas paróquias, nas comunidades. Portanto, um mês abençoado de pensarmos as vocações, iniciando com o mês vocacional, com justamente a vocação aos ministérios ordenados. Creio que cada um de nós, em nossas paróquias, somos chamados, mesmo celebrando o domingo, o dia do Senhor, com a palavra de Deus, que nos ilumina e nos conduz e nos alimenta nesse final de semana, somos chamados a rezar, a fazer uma oração toda especial pelos nossos sacerdotes, especialmente pelos nossos párocos, vigários paroquiais, administradores paroquiais, pedindo para que não falte à messe os seus pastores. Já existe um grande movimento no Brasil para rezar pelas vocações sacerdotais, todos regionais do sul do Brasil e alguns regionais do leste, como aqui do nosso Regional Leste 1, como também de tantas outras dioceses que assumiram essa incumbência de rezar pelas vocações. Pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. Mas, em especial, nós queremos, nesse final de semana, celebrando o domingo, dia do Senhor, pedir ao Senhor para que as vocações sejam santas, para que não faltem vocações para a sua igreja e, ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, para que todos nós, em nossa caminhada, possamos reconhecer a importância e a necessidade das vocações. Nesses tempos tão complicados, difíceis, complexos, em que nós vemos tantas notícias negativas, que nós possamos rezar por os nossos sacerdotes, rezar por todas as vocações ordenadas, bispos, padres e diáconos, para que saibam viver cada vez melhor, santamente, o seu chamado, a sua vocação. É sempre um grande dom, uma grande graça, que cada homem de Deus é chamado a responder ao seu sim, e o povo de Deus é chamado a rezar para que a santificação, que a santidade do clero, ajude cada vez mais o nosso povo a viver com alegria a sua vida em missão. Nesse 18º domingo do tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra nos fala de uma necessidade muito grande nos tempos de hoje, uma realidade muito importante, que é a nossa vida de despojamento, de buscar as coisas do alto, de viver as coisas de Deus, que esse mundo passa. Claro que isso não significa que nós não nos preocupemos com o mundo de hoje. Preocupamos e muito, porque é aqui que realiza a nossa vocação. É aqui que nós somos chamados a ser sinais de um tempo novo, de uma nova maneira de ser, de caminhar. Por isso mesmo, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver de tal maneira a nossa vida buscando as coisas do alto, que saibamos dar a importância devida às coisas desse mundo, sabendo utilizar as coisas desse mundo, sabendo que tudo é passageiro, mas deve nos ajudar a viver a vida de santidade e de conversão. No Evangelho desse domingo, Evangelho de Lucas, capítulo 12, fala de uma coisa muito comum também hoje, que é a briga por herança. Sempre nós vemos que, por mais que a família seja unida, na hora que se trata de dinheiro, as pessoas logo brigam por causa de herança. Mas não só herança, mas tantas outras situações que, quando significa colocar a mão no bolso e que significa partilhar bens ou então economia, ajudar as várias situações, partilhar justamente algum dom necessário, logo nós deixamos de ser amigos e preocupados uns com os outros. Logo nos criticamos uns aos outros. Logo falamos mal um do outro. Realmente, o Deus dinheiro continua mandando no coração das pessoas.
Isso acontece nas famílias, acontece nas paróquias, nas comunidades, acontece na sociedade, acontece no mundo de hoje. Por isso é muito importante, caríssimos amigos e irmãos, que nós, de coração sincero, peçamos ao Senhor para que nós busquemos as coisas do alto e saibamos dar o devido valor naquilo que temos no dia a dia. Se temos bem, é para fazer o bem, para partilhar com os outros, com os mais necessitados. Aliás, essa é uma das grandes preocupações que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem sempre colocado para todos nós, a questão dos pobres, dos excluídos, dos necessitados, e nós temos uma grande e grave responsabilidade de partir e transformar essa sociedade. Seus encontros, em relação a questões sociais, tanto nas questões dos responsáveis pelo mundo de hoje, pela política do mundo de hoje, assim como tem as preocupações com os excluídos, são os sinais bem claros que o Papa tem dado para mostrar que nós somos chamados a construir um novo tipo de sociedade, onde a vida, a pessoa humana, seja ainda melhor respeitada e ainda muito mais valorizada. A leitura do Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, fala disso, né? Fala desse aspecto, né, da questão da herança, e Jesus responde quando vem reclamar com ele, para que seu irmão reparta a herança com ele. Quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E Jesus vai dizer aqui, o problema não está nessa repartição, mas na ganância de ambos, de quem quer ficar com a herança, de quem quer realmente ficar com outra parte da herança. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Não é por termos muito que nós temos vida. Podemos ter algumas regalias, mas a vida e o valor da vida e os valores da vida não está na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola, conta uma história. A terra de um homem rico deu uma grande colheita e pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo. Então, poderia dizer a mim mesmo, tenho uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Que, aliás, é um pouco a lógica desse mundo. Acumular bens e dizer que não tem mais nada para fazer a não ser gozar a vida, entre aspas. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Essas coisas, caríssimos irmãos e irmãs, acontecem continuamente. Nós podemos juntar muitas coisas, mas todos nós um dia vamos prestar contas a Deus. Terminamos a nossa vida. E muitas vezes acabamos não vivendo a nossa vida, não utilizando os bens que nós temos para fazer o bem, para ajudar as pessoas que necessitam, ou mesmo para compartilhar com a nossa própria família. E servirão depois para que os herdeiros briguem entre si. É isso que Jesus vai colocar sobre o sentido da nossa vida e para que nós vivemos e por que nós vivemos. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura do Eclesiastes, a leitura primeira, ela coloca de maneira muito crua essa questão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência e competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Trabalhou e deixou para outro, que vai depois brigar, ou então vai jogar tudo fora. De fato, o que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações, os que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Passa a vida inteira tribulado, acabrunhado, para juntar bens que depois ficam aí, na mão dos outros. Não viveu.
não conviveu com os outros, não partilhou. Portanto, a palavra do Eclesiastes e do Evangelho é um sério questionamento, meus irmãos e irmãs, sobre o sentido último da nossa vida e como viver nesse mundo, claro, com dignidade, com justiça, tendo o necessário, porém sabendo também viver com os outros e construir um mundo onde todos possam viver com dignidade, partilhando uns com os outros. Esse mundo, com toda a sua vida de injustiça, todos os seus problemas, estão acusando-nos de estarmos vivendo inutilmente, muitas vezes, para guerras, para mortandades, para tantas situações de doenças, onde nós acumulamos e não ajudamos, e não mudamos esse mundo para melhor. Somente o coração do homem transformado é que pode fazer isso ser mudado cada vez mais. E nesse sentido, a segunda leitura, a carta de Paulo aos Colossenses, lembra isso para nós. Nós que ressuscitamos com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com o nosso batismo, a nossa vida foi escondida com Cristo em Deus. Morremos para esse mundo para vivermos a vida para a eternidade. Temos os pés na terra, nas realidades terrenas. Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que temos depois uma cidade permanente. Mesmo para os que não têm fé, ou que não creem na vida eterna, mesmo assim, saberão viver melhor nesse mundo, quanto mais viverem humanamente falando, partilhando uns com os outros. Quando Cristo, diz a leitura da carta aos Colossenses, vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Portanto, diz a carta de Paulo, fazei morrer o que em vós pertence à terra. E vai lembrar, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, que é a idolatria. Não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, inculto, selvagem, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse é o nosso caminho. Viver uma vida com os pés nesse mundo, mas com o coração voltado para o Senhor. E vivendo já nesse mundo, fazendo bem, não inutilmente acumulando bens que ficarão depois para os outros, mas sabendo conviver e fazer desse mundo um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Naquilo que dependa de nós. Claro que muita coisa depende de governos, de ideologias, de várias situações, mas a doutrina social da Igreja nos fala desse compromisso que vem pela fé, de termos encontrado em Cristo a vida, e por isso mesmo somos chamados a trabalhar nesse mundo, pensando uns nos outros e partilhando uns com os outros, e não nos conformando com esse mundo, com as questões de injustiça social, com os necessitados, com os pobres, mas sabendo ajudar e fazer a nossa parte, para que a transformação, além da nossa partilha, também seja na maneira de ser, de governar, de viver, de uma cidade, de um estado, de um país. Eis os desafios que essa palavra de Deus, desse primeiro domingo de agosto, se nos apresenta. Participemos da missa, escute com atenção a palavra do Senhor na sua comunidade, paróquia, capela, reze pelos seus sacerdotes nesse dia de cura do Curadars, reze pelas vocações dos ministérios ordenados, essa primeira semana de agosto, bispos, padres e diáconos, para que juntos como igreja, mesmo passando pelas tribulações, nós continuemos a anunciar com alegria a beleza do homem que se consagra ao Senhor e, ao mesmo tempo, se torna servidor da comunidade para servir e ajudar a comunidade a crescer cada vez mais. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.